Graça e paz a todos. Está escrito na carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Glória a Deus. Paulo estava escrevendo às igrejas da região da Galácia, porque havia um grupo dentro da própria igreja que estava tentando persuadir os demais irmãos à prática de alguns pontos da lei, tais como a circuncisão, como a guarda do sábado, como a carne de animais impuros, enfim. E eles tentavam persuadir dizendo que era necessário cumprir tais requisitos da lei, mesmo Jesus tendo feito o sacrifício que fez para a liberdade, era necessário algo mais. E Paulo então escrevia essas igrejas explicando que quem se submete apenas a um requisito da lei, crendo que dessa forma encontraria a graça de Deus, precisava se submeter a todos os demais pontos da lei. Precisava cumprir a lei de início ao fim. E nós sabemos que isso é impossível. Ao homem isso é impossível. Mas Cristo Jesus cumpriu toda a lei. Por isso, quando nós estamos em Cristo Jesus, nós estamos livres do jugo da lei. No entanto, no versículo 13, Paulo escreve para o outro extremo. Está escrito no versículo 13: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. O que Paulo está dizendo então? Está dizendo para um outro grupo, um grupo que está no outro extremo, aquele que compreendia que a lei foi cumprida por Jesus e que tudo então agora era graça. Só que eles entendiam que já que é graça, eu posso fazer tudo o que eu quero. Não tem lei, e se não tem lei, tudo é permitido. E não é assim que Paulo estava ensinando. O que Paulo estava dizendo era que não podemos usar da liberdade e dar razão à licenciosidade e fazermos então tudo aquilo que desejamos fazer como escreveu Tiago, à vontade, os nossos deleites e prazeres. Não é assim. O que é preciso fazer era se submeter uns aos outros. O que é a vontade de Deus é essa, que venhamos a nos submeter uns aos outros, nos servir uns aos outros com amor, não fazendo a nossa própria vontade, como em várias cartas Paulo ensina, mas sim fazendo a vontade de Deus, servindo uns aos outros. Essa era a orientação para a igreja na Galácia, que estava sendo influenciada por esse grupo de dentro da própria igreja e por um outro grupo que pensava na licenciosidade, um na legalidade e outro na licenciosidade. Hoje a igreja não enfrenta o problema da lei mosaica, mas enfrenta o problema da lei da religiosidade. Ainda existem pessoas que acreditam que é possível ou que é necessário fazermos alguma coisa para que Deus ache graça em nós. É necessário termos algumas atitudes para encontrarmos a graça de Deus. Um exemplo comum, agora mesmo está na moda a cor do cabelo, né? Todo mundo aí pintando o cabelo de uma cor, o cabelo de outra. Enfim, não é pela cor do cabelo que nós vamos achar graça diante de Deus. Não é pela nenhum tipo de cor, nenhuma cor. Não é isso. Não é pela forma que eu me visto que eu vou ter mais intimidade com Deus, ou Deus vai olhar de uma forma diferente para mim.
Não é pela roupa, não é pelo calçado, não é se eu estou usando um terno, ou se eu estou de bermuda, não é se eu estou de sapato, ou se eu estou de chinelo, não é o que eu falo, são por coisas desse tipo que eu tenho um relacionamento com Deus, que eu encontro graça diante de Deus, porque a graça é um favor imerecido. Se fosse favor merecido, tudo bem, se fosse por obras, tudo bem, mas não. A graça é um favor imerecido. É justamente porque eu faço aquilo que falho com Deus e eu não vou conseguir alcançar, fazer tudo o que é necessário. Eu sou fraco, eu sou falho, que eu careço da graça de Deus. Então, a religiosidade, hoje nós podemos comparar com o que era na região da Galácia, o que era no início da igreja, no que nós vimos na maioria das cartas, da questão da legalidade. E também existe um outro ponto, um outro grupo, um outro extremo hoje dentro da igreja, que é o grupo do nada a ver. Era o grupo lá da licenciosidade, hoje é o grupo do nada a ver. Não, nada a ver. Eu posso fazer o que eu quero, Deus, vai me perdoar sempre, eu posso viver da forma que eu quero, do jeito que eu quero. E a grande questão é essa. A grande questão é o que eu quero. Se eu me colocar a fazer a vontade que eu quero, eu sei aonde eu vou acabar. Não, mas agora tudo é permitido. Já que é graça, eu posso fazer tudo aquilo que eu quiser. Mas o que eu realmente deveria querer, desejar, era fazer a vontade de Deus. É isso que seria o correto. É isso que Deus espera de nós. Eu fui comprado por um alto preço. Eu fui tirado do lamaçal do pecado. Mas Cristo me resgatou e me deu vida. Estava eu morto. E o que eu deveria fazer era, por gratidão, entregar a minha vontade a Ele. Dizer: Deus, eu quero fazer a Tua vontade, não mais a minha vontade. Eu preciso fazer a Tua. Se eu fizer a minha vontade, brevemente eu estarei escravo do pecado. Mas eu quero fazer a Tua vontade, viver da forma que o Senhor deseja. E é isso que Paulo complementa na parte B do versículo 13, dizendo: sirvam-se uns aos outros por amor, em amor, sejam servos um dos outros. Eu li que o que Paulo estava querendo dizer é: já que vocês querem ser escravos, têm o desejo de ser escravo, ou escravo da lei ou escravo do pecado, existe uma forma de escravidão que é a que Deus deseja, que é aprovada por Deus. Sejam escravos uns dos outros, sirvam-se uns aos outros em amor, porque é assim que eu faço a vontade de Deus. Quando eu entrego a minha vontade a Deus, eu expresso ela de que forma? Servindo ao próximo, amando ao próximo. Então, que o nosso coração seja tomado por esse entendimento. Não a legalidade, porque não são com atos externos, não são com atitudes. Não é o que eu faço que me aproxima de Deus. É graça, é favor imerecido. Mas não use essa graça para licenciosidade, para fazer a sua vontade. Use essa liberdade que a graça nos dá para fazer a vontade de Deus. Como? Servindo ao próximo em amor. Que isso seja o que envolva o nosso coração. Que Deus nos abençoe e nos capacite a amar o nosso próximo conforme a vontade dele, em nome de Jesus.